Bom, então, novamente, bom dia para todos e todas, todos que estão aqui presentes. Antes de passar a palavra para o pessoal da CBA, eu preciso fazer um informe. E na semana passada a gente conseguiu, a gente que eu falo, os coordenadores da Câmara de Planejamento, da Câmara de Proteção das Águas, mais o Conselho Gestor da APA e Tupararanga, a gente conseguiu conversar com a área técnica do Ministério do Ministério de Minas e Energia, que está responsável atualmente pelo andamento da licitação do reservatório de Tupararanga, né, da represa, da usina de Tupararanga. O pessoal nos atendeu lá com vários técnicos e nos explicou que, neste momento, ainda não tem uma definição sobre essa licitação. Tem um parecer da ANEEL indicando que já foi feito as renovações convencionais do processo de outorga da usina e que agora deveria ser feita uma licitação, mas esse parecer ainda não foi finalizado, não foi analisado pelo Ministério de Minas e Energia. Então, eles estão na fase de analisar o parecer da ANEEL e instrumentalizar depois o restante, a outra área do Ministério, para saber se vai haver licitação ou não e quais vão ser os critérios da licitação. Márcia, pode falar, pode perguntar. Oi, André. Oi, bom dia a todos. É uma mera curiosidade minha, porque eu não consegui entender até hoje essa história dessa licitação, porque na minha cabeça aquela área sempre foi deles, todas as instalações eram deles, eles não mandam, eles não põem energia na rede, não é isso? Ou foi uma mudança de legislação que eu até perguntei já para o pessoal da E também, o Jorge também não sabia explicar direito essa história. Foi uma mudança na legislação que faz com que eles tenham que ter uma licitação agora? Só para eu entender, assim, lá da ponta a história, sabe? Tem uma mudança na legislação, que não é muito recente, mas como os contratos de outorga da CBA são longos, né, 20 anos, isso só foi aparecer neste momento, né? Então, toda a outorga de reservatórios para geração de energia, não de reservatórios, mas de usinas, né, geradoras de energia, são feitas pela ANEEL. E a ANEEL, segundo uma lei recente, ela só pode renovar 2 vezes a outorga. Então, como já foi renovada a outorga da CBA mais de uma vez, ela vai ter que passar por uma licitação. Mas isso, aparentemente, no Ministério das Minas e Energia, ele não está pacificado. Existe esse parecer da ANEEL solicitando uma nova licitação para a usina, e aí o Ministério está analisando esse parecer da ANEEL para instrumentalizar o ministro, né, se vai ter que fazer uma licitação ou não. Se for necessário fazer uma licitação, vai ser discutido ainda quais são os critérios dessa licitação. Então, não foi descartada a possibilidade, por exemplo, de uma outra empresa assumir a usina, a geração, inclusive interligar ela na rede, né? E daí vai ter uma discussão com o operador nacional do sistema, inclusive, a respeito disso. E o que a gente tem, por enquanto, é que o Ministério ainda não definiu qual será o destino da usina de Tupararanga. Isso não está relacionado com os terrenos no entorno da represa. A CBA ainda é dona de alguns terrenos, vários terrenos em torno da represa. Mas isso ela vai continuar sendo dona, ela não vai perder o direito à terra, né? Mas ela não vai ser operadora da usina.
se perder a licitação, ou se houver uma licitação e ela não ganhar, né? Eu fiquei curiosa porque, assim, tem aqueles projetos de pequenas PCHs que alguns empreendimentos, até agrícolas, fazem nas suas propriedades e tal. E como é para uso próprio a energia, eu fiquei pensando, puxa, mas como é que alguém vai entrar no... Mas, enfim, é uma curiosidade mais minha, assim mesmo. Não, Obrigada. então, mas é que no caso de usinas hidrelétricas, eles têm o direito de uso, né? Não é posse, né? E esse direito de uso tem que ser renovado a cada 20 anos, se eu não me engano, né? Sim. Ô, Então, Márcia, professor, se quiser, eu acho que eu posso tentar ajudar. o Rafael talvez possa ajudar nessa explicação. Não, Por favor, Rafael. existe algumas classificações de usinas, né? O HE, que são usinas grandes, PCHs, que são usinas menores, e CGHs. CGHs, que acho que é esse tipo, Márcia, você falou que é, às vezes, da fazenda, tudo, acaba tendo não é uma concessão, né? Ele tem uma outorga ali de operação, e normalmente isso não vai para licitação. Usinas maiores, PCH ou HEs, são ativos, vamos dizer assim, da União, que a gente tem o direito de uso, né? Aí, igual o professor trouxe, a ANEEL, ela faz aí a licitação e libera a outorga de uso por 20, 30 anos, dependendo da lei. Tá. O que interessa para a gente nesse momento é que ainda não tem uma definição do Ministério das Minas e Energia sobre o processo licitatório ainda da, da usina de Tupararanga. Então, mas de qualquer forma, os técnicos do Ministério garantiram que haverá um momento de audiências públicas, seja antes de produzir a licitação, seja depois, e que eles ouvirão os órgãos públicos responsáveis pela outorga estadual, né, como é o da EE, provavelmente eles não levam muito em consideração a questão da qualidade, né, é muito mais a questão da quantidade e da potência de geração. Mas a gente insistiu a necessidade de conversar com os comitês de bacia, isso não estava no radar, mas agora, felizmente, parece que está, né? A gente conseguiu, pelo menos, convencê-los que é necessário fazer essa conversa, mas a gente tem que ficar muito alerta, porque eles não têm nenhuma obrigação, na verdade, legal de consultar o comitê de bacia. O que eu acho que é um problema da lei que tem que ser resolvido, mas não nesse nesse fórum, né? Na verdade, a gente vai ter que levar isso mais para frente depois. Mas a ideia é que isso aconteça ainda no começo do próximo ano. Pelo andar da carruagem, isso eles não conseguiram garantir para a gente, mas estou achando que não vai sair até março do ano que vem, né? Então, o parecer da ANEEL chegou para eles agora no meio de agosto. Eles ainda estão analisando o parecer da ANEEL, eu não sei quais são os trâmites internos do Ministério, mas a gente sabe que se for no caso de acontecer uma licitação, isso é uma questão um pouco mais demorada. Não sei se vai dar tempo até março, né? Tem sempre o final do ano, depois tem o carnaval. Então, talvez só depois de março do ano que vem que vai acontecer, se for acontecer a licitação, mas esperamos que até o fim desse ano a gente tenha pelo menos a definição do Ministério de Minas e Energia sobre esse processo, né? Foi uma reunião boa, assim, no sentido de que eles responderam todas as nossas perguntas, se mostraram muito abertos à discussão das questões do reservatório e da usina, mas no final a gente não teve nenhuma definição ainda de como isso vai acontecer, né? Abriu-se um canal de conversação com o Ministério, que é interessante, mas ainda tem muita indefinição. A gente não sabe exatamente para que lado vai, tá? Mas assim que a gente tiver alguma nova informação, a gente vai comunicando vocês a respeito. Certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito disso?
Foi sugerido também na reunião que, assim que tiver uma definição do Ministério, o Ministério pode enviar um técnico para uma reunião do comitê, seja aqui no GT ou na Câmara Técnica de Planejamento, para explicar como é que vai ser o processo e em quais etapas a gente tem prerrogativa de apresentar a situação do reservatório, inclusive esse mesmo modelo de operação que a gente está testando agora. Tá? Mas não existe uma garantia de que isso vai entrar na licitação. A situação é um pouco confusa que eu senti, porque aqui em São Paulo nós temos o DAE, que faz a outorga, e eles estão mais acostumados a usinas grandes que têm controle da ANA, né, da Agência Nacional das Águas. Acho que a equipe também é nova, deve ter entrado agora muito recentemente, então eles também estão se encontrando lá, mas eu acho que até o fim do ano a gente vai ter uma definição. Não sei se o pessoal da CBA tem alguma outra informação a respeito disso, mas essa é a informação que a gente teve semana passada, conversando com a técnica lá, chama Cristiane, que é do setor de licitações e outorgas, alguma coisa assim, ou de licenciamento do Ministério de Minas e Energia. Bom, não tendo nenhuma outra informação, vamos passar então para a nossa tradicional acompanhamento da situação da represa. Quem que vai falar em nome da CBA é o Rafael? Eu apresento hoje. Então tá bom, Rafael, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Vocês me avisam na hora que estiver vendo? Tá abrindo. Tá. Só. Já está aparecendo para vocês? Então, tá aparecendo como se fosse a sua janela de apresentação, mas não está aparecendo a apresentação, não. A janela do meeting aparece para gente. Tá, deixa eu mudar aqui. Acho que é a forma de apresentação. Eu acho que vai. Agora abriu. Tá ok. Vou começar aqui, tá? Pode começar. Falando um pouco do mês de agosto, tá? A gente finalizou o mês na cota 820,89, corresponde a 63,8% de capacidade do reservatório, né? Tivemos uma afluência de 3,63 para uma MLT média em agosto de 7,52. Com isso, a gente teve em agosto 52% da MLT pela afluência, tá bom? Olhando para o mês atual, o reservatório ele subiu um pouco, está no 820,94, está no 64,38, tá, por cento. Estamos com uma afluência de 7,37, numa MLT de 8,05. Isso corresponde a 92% da MLT até a data de ontem, de setembro. Tá ok? Tá aqui? Ok. Pode continuar. Olhando para o nível, né, no mês de agosto, então a gente iniciou no 822,02, o reservatório baixou até o 820,89, né, o Alex trouxe na última reunião, né, a gente aumentou a defluência para possibilitar a manutenção na tomada d'água aqui de Itupararanga, tá? Olhando para o mês de setembro já, então iniciamos no 820,88, o reservatório ele vem subindo devagar aí, já está no 820,94, que é a tendência aí para os próximos meses, tá? Olhando para afluência e defluência, então o mês de agosto, vemos aí na média de 4 a 5 metros cúbicos, contra uma defluência
de 15, chegamos em 13 aí. No final do mês, aconteceu aí a parada da usina, né? E a diminuição da defluência para possibilitar a manutenção na tomada d'água, tá? A Então aí, partir do dia, desculpa, a partir do no dia dia 28. 28? 28 foi a manobra, né? Então deu Ah, um picozinho, e aí a partir do dia 29 a gente está estável. Se tá. você for ver o mês de setembro também, mantém estável aí, tá E, bom? e essa manutenção vai até quando? Está prevista para ir até quando? Até final de outubro. Ah, então é longo, né? É 2 meses. 2 meses. E durante esses 2 meses a vazão vai ficar em torno de 6, alguma coisa aí. Isso mesmo. Vai ficar nesse patamar que a gente está atualmente, professor. Tá. Tá bom? A menos que tenha uma chuva muito forte, daí a gente pode Isso, a gente pode. talvez mudar. Isso aí. Por enquanto, a gente preparou o reservatório para receber essas chuvas, né? Sim, Tá? Ok. tá ok. Pode Setembro, passar. tranquilo aqui. Setembro a gente teve aí algumas chuvas no começo do mês, né? A vazão afluente aumentou, né? E a defluente aí a gente vem mantendo constante. Tá. Tá bom? Olhando para MLT, agosto, conforme eu comentei, fechou em 52%. É. Setembro está em 92%, tá? Então tá um pouco melhor aí do que o último mês, tá E bom? a tendência desse final de ano É é muita chuva. muita chuva. É o que os especialistas vêm trazendo, né? Essa Tanto é o chuva que impacto que teve no sul, né? essa chuva que está no sul vai subir, né? A gente Isso. sabe disso. Olhando para chuvas nos próximos dias, né? 3 dias 0, 5 dias 2,2, 10 dias 2,2 na previsão do que a gente tem atualmente, tá bom? A previsão é de que a partir de quinta-feira chegue uma nova frente fria e daí começa a ter um pouquinho mais de chuva, mas é pouco ainda. Isso. Mas aí agora começa a ficar um pouco mais constante, né? Então, era isso, professor, por hoje. Você sabe, Rafael, só uma curiosidade, eu tive um professor de hidrologia, não, de climatologia, ele falava o seguinte, se chovesse aqui nessa região até o dia 15 de setembro, você podia contar que as chuvas mais abundantes começavam na primeira quinzena de outubro. De outubro. A gente tá. Toda vez que eu lembro disso e verifico, funciona. Acontece. Acontece. Às vezes pode ser que não tenha acontecido e eu não percebi, mas acontece. Algumas chuvas estão acontecendo aí no início de setembro, né? Então, a tendência é que a chuva venha realmente no começo de outubro. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria de saber eu estou vendo que a Ana Vitória está aqui, não sei se o Reginaldo está, se tem alguma alteração da qualidade lá no Clemente, que era uma das discussões que a gente estava tendo antes, né? Bom dia, André. Tá me Bom escutando? dia. Estou sim. Bom dia a todo mundo. Só para informar, a gente não teve alteração não lá no Clemente, graças a Deus continua tudo estável, tá bom? Tá bom, obrigado, Ana Vitória. Obrigada. E eu não sei se está a Laure aqui peraí, deixa eu olhar aqui. Do Águas de Votorantim. Ela não está, né? Não está. Mas não chegou para nós, do comitê, nenhuma indicação de alteração de qualidade ali na região de Votorantim. Então, apesar de estar funcionando agora com o descarregador de fundo, o reservatório, parece que não houve nenhuma alteração grande na qualidade da água que possa ser notada pelas concessionárias. É isso? A Sandra. Bom dia, Sandra. Bom dia, André. Bom dia a todos. Bom dia. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para o pessoal da CBA sobre a situação do reservatório? Então, só resumindo, o reservatório hoje encontra-se próximo dos 62%, né, com uma cota de 820 e 89, não, 89 foi como fechou no mês passado, né? Nós estamos em 94 agora, 820 e 94. 94. Fechou em 88, 86.
Como a vazão de saída ela está constante pelo descarregador de fundo, que o máximo acho que é 6 metros cúbicos por segundo, e a gente está começando a entrar no período de chuva, a tendência do reservatório esse mês é começar a encher, a recuperar, né? E provavelmente esse enchimento vai ser mais constante a partir de outubro, né? Então, e até o final de outubro ainda a vazão, se tudo correr bem, vai continuar, vai ser mantida, né, nesses 6 metros cúbicos por segundo, tá? No descarregador de fundo. É o que a gente já tinha previsto desde a outra reunião. Isso mesmo. Acho que ninguém tem dúvida. Acho que depois de tanto tempo que a gente discute isso, acho que todo mundo já sabe tudo o que está acontecendo e já está mais claro na cabeça. Não sei, mas se tiver alguma dúvida, por favor, gente, se manifeste. É o momento. Bom, não havendo dúvidas, então vou agradecer a CBA aí pela apresentação, né? E a gente está sempre acompanhando justamente para saber o que vai acontecer, até porque agora a gente vai começar a entrar no período de chuva. Isso mesmo. E até pelo menos no final de outubro a gente vai ter uma vazão constante de saída de 6 metros cúbicos. Então vamos passar para o próximo ponto, que é a aprovação da memória técnica da reunião anterior. Obrigado, viu, professor? Obrigado você, Rafael, pela apresentação e pela disponibilidade. Essa é a nossa memória técnica do GT. Na última, a gente fez algumas apresentações, inclusive do DAE e da questão, essa discussão sobre a crise hídrica no Médio Tietê acabou não prosperando, porque a gente não conseguiu receber muitas informações, né? Mas a gente vai tentar pegar isso agora. Felizmente, eu estou de férias da universidade, então dá tempo de se dedicar um pouquinho mais ao comitê. Então, a gente vai atrás dessas informações para trazer, talvez, na próxima reunião. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre a memória técnica dessa reunião, da reunião passada? Não havendo nenhum pedido de informação, vou colocar em votação. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários ou quem queira fazer alguma abstenção, por favor, se manifeste. Bom, não tem manifestação, só de acordo. Eu estou vendo que a Viviane está aqui. Viviane, você gostaria de falar alguma coisa sobre o informe que eu dei no começo da reunião com o Ministério das Minas e Energia? Bom dia, André. Bom dia a todos. Não, eu acho que você deu um panorama geral da situação, a gente não tem nada definido. É só lembrar que, durante os comentários, o pessoal do Ministério comentou, talvez, de uma resolução conjunta entre o Operador Nacional de Energia e do Sistema e a ANA sobre uma regra operativa para Itupararanga, mas isso ainda também não está definido, porque a gente não tem ainda muito claro o papel de cada instituição aí nesse processo, mas é isso mesmo. Obrigado, Viviane. Obrigado pela complementação. A situação é ruim nesse momento porque está essa indefinição, né? Mas esperamos que até o fim do ano a gente consiga definir melhor qual vai ser o andamento e como que a gente vai poder influenciar, né, nesse processo, influenciar no sentido de levar as informações e indicar a necessidade de uma operação que contribua para os usos múltiplos do reservatório. Então, eu já vou dar como aprovada a memória técnica, que ninguém se manifestou contrária, e gostaria de marcar a próxima reunião já. Hoje foi bem rapidinho,
e a gente pode marcar, talvez, para o dia 9 de outubro, é uma semana curta, porque acho que dia 12 de outubro é feriado, né? Que não é padroeira. Dia 9 de outubro. Alguém tem alguma outra sugestão? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Não, é uma semana curta, logo no começo da semana. Pode ser dia 9 de outubro? Pode ser sim, professor. Eu acho que a partir do dia 9 de outubro a gente vai ter alguma mudança, porque setembro, a previsão é que já no finalzinho tenha mais chuva, né? E com essa vazão constante de saída, provavelmente vai ter alguma mudança mais significativa. Beleza? Então, se ninguém tiver nada para comunicação, nesse momento podemos encerrar a reunião. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Entre os presentes? Lembrando que acho que a gente tem reunião da Câmara Técnica de Planejamento, que tem que ser marcada agora para esse mês ainda de setembro. Vou comunicá-los assim que possível. E a gente tem mais um colegiado do comitê, que, se eu não me engano, ficou para o final de outubro, começo de novembro, alguma coisa assim. Mas também isso será comunicado a todo mundo assim que possível. Tá? Na próxima reunião da CTPLAG, a gente vai fazer também um relato sobre o ENCOB, que a gente acabou indo agora no final de agosto. A gente que eu falo, alguns coordenadores de Câmara Técnica e a Secretaria Executiva, a gente foi para esse Encontro Nacional dos Comitês de Bacia e a gente faz um relatóriozinho rápido na próxima reunião da CTPLAG. É isso, gente. Obrigado pela presença de todos. Até a próxima, dia 9/10. E boa semana para todo mundo. Para mim vai ser melhor ainda, porque eu estou de férias. Boa semana para todos. Tchau.